Meu nome é Vinícius e hoje estarei apresentando um trabalho de física sobre condições de equilíbrio em ponto material. Para que esse conteúdo seja apresentado, é necessário que quem esteja vendo esse vídeo tenha um conhecimento prévio sobre alguns conceitos de sistema isolado, alguns conceitos de trigonometria e decomposição de vetores. Então, iniciando o conteúdo. Equilíbrio estático. Dentro do conteúdo de ponto material, equilíbrio de ponto material, o equilíbrio estático faz referência quando um corpo possui uma velocidade zero e uma aceleração também igualmente nula. Ou seja, em determinado referencial ele permanece parado. Sendo um exemplo de um guindaste parado, um guindaste levantando alguma coisa, talvez uma bola de demolição, e não está em movimento, logo a bola de demolição possui um ponto de equilíbrio estático. Ela não possui aceleração, ela não possui velocidade. Também temos o equilíbrio dinâmico, que diferentemente do estático, não possui aceleração, porém possui uma velocidade diferente de zero, maior que zero no caso, ou menor. Diferente de zero, porque pode ser um movimento progressivo ou retrógrado. O importante para este conteúdo também é necessário que saibamos que todas as forças somam-se zero, que no caso é, num equilíbrio estático, a bola de demolição, que possui aceleração gravitacional equivalente a 10 metros por segundo ao quadrado, porém o cabo exerce uma força igual na mesma direção, porém em sentidos opostos. Vendo que o vetor possui uma direção na vertical e um sentido para baixo. Já o vetor do cabo que segura a bola possui um sentido oposto e ambos, vamos colocar como exemplo, se a bola de demolição tiver 1 tonelada, multiplicaremos 1 tonelada por 10, teremos 10.000 newtons, a força-peso dessa bola de demolição. No caso, a tração nesse cabo será igual a 10 newton. Igualmente, a força-peso. Logo, a bola, por isso, permanece com uma aceleração nula. Sabendo disso, podemos calcular algumas coisas deste exercício. Lembrando, é necessário que quem esteja vendo tenha um conhecimento prévio sobre trigonometria. Nesse caso, o exercício dá o ângulo de 45 aqui, dado por um cabo, o ângulo de 90, que exerce outro cabo, segurando uma caixa, que tem sua massa igual a 10 kg. Porém, diferente do seu peso, que é 10 vezes 10. Lembrando que tem que ser multiplicado pela gravidade. E o exercício pede para calcularmos o T1, que é o vetor relacionado ao cabo do 45, tração 1, e o T2 ao cabo do ângulo de 90. A partir disso, podemos calcular algumas coisas lembrando decomposição de vetores. Se ela está parada, a tração, a força-peso a puxa para baixo, porém, há uma tração resultante, uma força resultante igual nessa direção, nesse sentido, que tem uma força igual a peso. No caso, como a massa é 10, o peso será igual a 100. Sabendo disso, a tração do que chamaremos de T1y é igual a peso, ou seja, 100 newtons. Sabendo que a T1 possui essa força, T1y possui essa força, podemos determinar que existe uma força também igualmente proporcional a T2, que ainda não descobrimos. Mas ela segue nessa direção, nesse sentido,
E ela tem uma força igual a T2, exatamente igual, porque esta caixa não possui movimento algum. Ela está em um equilíbrio estático e não dinâmico. Então todas as forças somam-se zero. E a partir disso podemos calcular algumas coisas. Sabendo também do seno de cada um dos ângulos que temos ou que iremos descobrir. Para calcularmos a T1 e a T2, precisamos primeiramente igualar cada uma delas. Temos então T1 é igual a T2, que é igual a peso. Sabendo disso, temos que pegar o ângulo oposto ao vetor de cada uma delas e dividir cada uma das forças pelo seu seno do oposto ao vetor. Então, T1 que segue para cá, o seno oposto, 90. Seno de 90 graus. A T2 também, só que diferente do seno de 90, como aqui é 90, aqui é 90, aqui temos um vetor que divide inteiramente o ângulo pela metade. Como sabemos disso? Porque sabemos que pela trigonometria este ângulo possui um valor congruente a esse, ou seja, 45 graus. Então temos que T2, o ângulo oposto é 45, seno de 45 graus. E a peso, que tem a sua direção vetorial para baixo, o ângulo oposto é 90 mais o 45 restante para somar 90 aqui. 90 mais 45, 135. Então temos seno de 135. Sabendo disso, podemos calcular algumas coisas. Mas como não temos o seno de 135, 45 e 90... 45 é um ângulo notável e 90 é um ângulo que está no ciclo trigonométrico, porém 135 é um ângulo congruente a 45. Então temos que 135 é igual a 45, logo o valor do seu seno também é a raiz de 2 sobre 2. Seno de 90, 1. Então podemos calcular que T1 sobre 1 é igual a T2 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a peso, que no caso é 100, sobre raiz de 2 sobre 2, porque é igualmente congruente a 45. Para calcularmos cada uma dessas coisas, precisamos, primeiramente, igualar a pares e isolar somente uma incógnita. Temos duas, isolaremos somente uma. T1 é igual a 100 sobre raiz de 2 sobre 2. E a partir disso podemos calcular que T1 é igual a 200 sobre raiz de 2. Multiplicamos isso por raiz de 2. Temos que 200 raiz de 2 sobre 2 é igual a 100 raiz de 2 sobre 1. Porque dividimos, logo T1 é igual a 100 raiz de 2. Agora já temos um dos resultados e podemos calcular pela mesma lógica T2. Então igualamos o T2 ao peso, no caso 100, e calcularemos isso. Ficará T2 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 100 sobre raiz de 2 sobre 2. O raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2 está dos dois lados da igualdade. Logo podemos cortar um pelo outro. Simples.
Então temos que P2 é igual a 100 newtons. No caso, newtons aqui também. Calculamos assim o valor das duas trações exercidas pelos cabos dentro do exercício. Obrigado.